Boa noite, meus irmãos. A graça do nosso bom Deus eterno, Senhor sobre todas as coisas, reine sobre todos nós. Vamos lá, caminhando já para o final do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 20. Vamos caminhar nessa noite o livro do Apocalipse, vamos ver o capítulo de número 20. É importante só lembrarmos e salientarmos que vimos nos outros capítulos, do 18 e do 19, o Senhor julgando aqueles que haviam caído nas lábias da grande meretriz, daqueles que haviam se deixado seduzir por ela. E então ele inicia o juízo, justamente primeiro dizendo que no capítulo 17, no capítulo 18, primeiro colocando que nós tomaremos parte, ou seja, nós deixaremos de ser só o tabernáculo e passaremos a ser o tabernáculo de testemunhas. Então, ele acaba nos colocando junto desse juízo, e a razão pela qual as pessoas são julgadas é justamente por conta do derramamento de sangue da igreja. E aí ele então passa a julgar todos aqueles que haviam feito mal à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a julgar de tal forma que tanto no verso 18, no capítulo 18, como no capítulo 19, fica muito claro e muito nítido a forma como ele julga as pessoas, julga aqueles que serão julgados pelas suas obras por terem perseguido a igreja. Agora, no capítulo 20, agora no capítulo 19, eu falei o 20, não é o 20, é o 19. Agora no capítulo 19, começa então aquilo que chamamos de bodas do Cordeiro, aquilo que chamamos de a festa, a grande festa, que não mais é o juízo em si, mas é a regeneração da igreja, quando ela haverá de se encontrar com o nosso Deus, quando haverá de se encontrar com o dia do casamento, então. Então, vamos ler juntos Apocalipse capítulo 19. Eu disse que era o 20, não é o 20 não, é o 19. Apocalipse capítulo 19. Assim diz o texto para nós. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, como vimos agora há pouco, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. E dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue.
e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que havia montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Deus eterno, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tua palavra. Apesar, Senhor, de letras como essa às vezes não fazerem tanto sentido nas nossas vidas, nós te suplicamos que pelas misericórdias do teu Filho e pela iluminação do teu Santo Espírito, tu possa, ó Deus eterno, trazer esperança para nós. Aquilo que sempre temos pedido todos os domingos aqui, que a esperança que essas palavras levaram e produziram nos corações dos seus destinatários, daquelas 7 igrejas, que elas possam produzir também em nós. Ilumina-nos, ó Deus eterno, para o teu entendimento. Em nome do Senhor Jesus é que te oramos. Amém, Pai. Meus amados, como vimos, depois do Senhor mostrar claramente o que haveria de acontecer com a Babilônia, ou seja, nos 2 capítulos anteriores, como ele assim o faz, o Senhor começa a mostrar como haverá de ser, então, as bodas do Cordeiro, como haverá de ser o dia em que nós haveremos de nos encontrar com Ele. E ele começa a descrever como seria mais ou menos esse, na perspectiva que João consegue entender daquilo que ele viu, como é que poderia ser, como é que deve ser, como é que vai demonstrar, e essa primeira cena que ele coloca para nós é justamente como é que será esse ambiente em que nós haveremos de nos encontrar com Deus. A primeira coisa que ele mostra, e isso fica muito claro e latente, é a quantidade de aleluias que ele coloca para nós do verso 1 até o verso 10. Vê se você consegue contar bem aí. Você vê no verso 1, ele diz, na primeira grande voz, ele começa dizendo aleluia. Depois ele passa no verso de número 3, a segunda voz diz novamente aleluia. Os 24 anciãos então passam a falar e eles adoram a Deus dizendo amém, aleluia. No verso de número 5 ele diz, usa a expressão exclamando, dai louvores ao nosso Deus, que de uma certa forma também pode ser traduzida como aleluia. No verso de número 6, ele novamente diz que houve como som de muitas águas, como fortes trovões, a multidão, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, novamente gritando aleluia. E no final, eles se prostram, dizendo que a alegria, a glória, a razão dessa aleluia é justamente porque é chegada às bodas do Cordeiro. O que traz para nós muito claramente de que este dia, este momento, este ambiente do qual João descreve, depois de um momento de tanta angústia, depois de um momento de tanta dor para aqueles que serão julgados por conta do sangue do Cordeiro e também por conta de tudo aquilo que fizeram mal para a igreja de Deus, simplesmente ele é chegada o grande momento da festa. E aí a forma como o João descreve é um momento especificamente de festa, é um momento especificamente de alegria,
e é um momento especificamente de músicas, de celebração, e todos esses aleluias, eles vêm envolvidos com música, com louvor, o que traz a conotação de que literalmente, ele usa a figura de linguagem do casamento, de que literalmente é um casamento que há de acontecer, e que esses músicos, que essa alegria, que essa felicidade há de reinar nesse dia por conta de tudo aquilo que aconteceu. Como é que, além desse ambiente, como é que será descrito, como é descrita a noiva? Ele chega no verso de número 8 e diz que a noiva de Cristo, ou seja, a sua igreja, ela estará vestida de linho finíssimo, e não só linho finíssimo, mas de linho resplandecente, ou seja, de um linho branco que brilha, e esse linho é puro. Ele é puro porque ele é finíssimo por conta dos atos de justiça dos santos. A grande questão, e aí é preciso só a gente fazer o contraste, o contraponto, de como é que estes santos eram vestidos lá no capítulo 7. Espero que você consiga se lembrar um pouco. Mas lá no capítulo 7, quando ele olha para os 144 mil e ele olha para esses santos, ele diz que esses santos eram vestidos de linho, mas esse linho era lavado, era alvejado pelo sangue do Cordeiro. Agora ele passa a dizer que este mesmo linho não mais ele é escarlata, ele não mais é vermelho, mas agora ele é sangue, ele não é mais rubro, mas agora ele é branco, ele é puro, justamente por conta de que não temos mais a natureza pecaminosa que tínhamos, mas agora os nossos atos de justiça, nós fomos santificados, e os nossos atos, eles são de justiça. Então, fica muito claro para nós de que esse momento em que nos apresentamos para nos unir com Cristo, como a sua noiva, a sua igreja, essa união, ela será após, tanto que já foi feito o julgamento, não só após o julgamento, mas especificamente após a nossa regeneração. Nós já não teremos mais pecado, nós já teremos o corpo incorruptível, e é por isso que nós conseguiremos louvar a Deus de uma forma perfeita. Por isso que João coloca essa figura de cânticos e de alegria, porque simplesmente a salvação foi completa, a salvação foi completada. E aí basta nós pensarmos que desde o dia em que o Senhor nos criou, desde o dia que o Senhor resolveu nos criar, passando pela criação, pela queda, pelo envio do seu Filho, pela possibilidade da salvação, pela obra de Cristo na cruz, depois da aplicação da obra de Deus nas nossas vidas, nos salvando, nos mandando o seu Santo Espírito e nos salvando. Depois disso, não só nos justificando, mas nos regenerando todos os dias, até o dia em que Ele há de nos levar para consigo, e então voltarmos para que essa salvação que se iniciou antes da fundação do mundo, no momento em que Ele decidiu nos criar, decidiu nos amar, decidiu nos salvar, até este dia que é o dia final, o dia em que a glória de Deus, ela então será restaurada nas nossas vidas, quando teremos literalmente a restauração da imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. É o dia de festa, porque deve ser o dia tão ansiado, é o dia tão esperado por todos aqueles. A grande questão, meus amados, aqui é que são dois pontos que precisamos levar muito em consideração bem aqui. A primeira delas é que, como nós cristãos, nós não podemos achar que o descanso eterno, ou de que, na verdade, a graça eterna de Deus, ela se dá no momento da nossa morte. De que, por exemplo, de que Deus simplesmente enviou o seu Filho na cruz para que a ida nossa, no dia da nossa morte, dessa morte física para os céus, ela é o grande momento áureo, o grande auge da graça de Deus, é justamente o dia em que Ele nos chama, entre aspas, para os braços do Pai. Não é essa a razão. A razão é essa bem aqui. A razão de Cristo ter vindo e morrido na cruz do Calvário e ressuscitado
E como Paulo diz, ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância, ressuscitou para que sejamos como as primícias, para que ele seja a primícia e ressuscitemos como ele então ressuscitou, é justamente para esse momento aqui. O momento áureo de tudo aquilo da nossa fé, o momento áureo de tudo aquilo que cremos, o momento áureo de tudo aquilo que vivemos, o momento áureo de tudo aquilo que fazemos, é esse momento aqui. É o momento em que simplesmente regenerados, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, puros, santos, justificados, com a imagem e semelhança de Deus restaurada nas nossas vidas, nós nos encontraremos e nos alegraremos de tal forma, como ele diz no verso de número 7, e nos alegraremos-nos, exultemos-nos e demos glória, porque o grande dia anseiado por todos nós, a razão pela qual Cristo veio morrer na cruz do Calvário, então esse dia chegou. E é esse dia que nós devemos anseiar, é esse dia que nós devemos lutar, é por esse dia que nós devemos esperar, é por esse dia, é por isso que o anjo então completa dizendo, bem-aventurados são aqueles que foram chamados, que foram convidados, que receberam o convite para a ceia das bodas do Cordeiro. É isso aqui que vale, meus amados irmãos, é isso aqui que é o grande dia, o grande tesouro, a grande graça de Deus que haveremos de receber. É isso bem aqui. Não são as coisas da terra, não são as coisas do céu, não são as coisas das almas penadas, não é absolutamente nada disso. O tesouro de Deus que Ele há de dar para todo aquele que vencer, para todo aquele que prosperar, para aquele que perseverar e, consequentemente, prosperar, é esse aqui, é o convite para as bodas do Cordeiro. Esse é o grande tesouro, essa é a grande graça, essa é a grande maravilha que Jesus Cristo veio proporcionar para nós no dia do derramamento do sangue do Cordeiro. E por que isso é tão feliz para nós? Por que é tão maravilhoso para nós? Ele diz isso muito claramente. A primeira razão, porque ele vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, de todos aqueles que morreram por causa do seu nome, eles foram vingados. Então, é o dia da forra, é o dia de celebrarmos. É o dia, meus amados irmãos, que teremos plena consciência de que quem reina, quem está sentado no trono, é Deus. E não mais do que isso, é o dia, como ficou muito claro para nós, é o dia em que tudo o que foi feito, tudo que foi planejado por Deus, não só da destruição do paraíso, mas da restauração do paraíso, tudo começa nesse dia. Então, meus amados irmãos, é esse o grande presente de Deus para nós. É esse que devemos anseiar, que devemos pedir. A volta do Messias, que eu espero que todos nós anseiemos todos os dias, a volta do Cristo, para que pudéssemos ter paz, ela não se dá só pela sua volta, mas principalmente por esse grande dia, por essa grande festa. João fica tão embasbacado, João fica tão boquiaberto, que ele comete uma gafe. Ele comete um erro, e um dos erros mais graves que se pode cometer. Olhe para o verso 10, vê se você enxerga esse erro que João comete. Eu fico pensando, por que João escreveu esse erro bem aqui? Mas está escrito, então é para a gente dar uma olhada nele. Olha o que ele diz: prostrei-me ante aos seus pés para adorar. Ele vai e se prostra diante do anjo. Ele se prostra diante do anjo. Só que o anjo não é Deus. Anjo não é Deus. E João fica tão embasbacado com a cena, fica tão feliz com a cena, fica tão boquiaberto com a cena, que ele passa, de certa forma, a agradecer, e aí o agradecimento, a palavra adorar e agradecer, no grego elas são muito parecidas umas com as outras, porque adorar significa render graças a alguém, né? Então, ele se adora, ele se prostra diante do anjo,
E o anjo então dá um belo de um sermão nele, diz assim: não faça isso jamais. Eu sou conservo teu, ou seja, eu sou tão servo quanto tu és. Não só teu, mas de toda essa multidão, de todos os teus irmãos e daqueles que mantêm o testemunho de Jesus Cristo e que adoram a Deus, ou seja, daqueles que não adoraram a besta nem a imagem da besta, que esse é o testemunho de Jesus Cristo, é o espírito da profecia. Então ele está chegando e dizendo assim: não, eu só sou um mensageiro, eu só sou um anjo, eu não vim aqui para ser adorado, eu não vim aqui para ser exaltado, eu não sou digno disso, porque eu sou tão criatura, eu sou tão servo, e ele usa a palavra conservo, ou seja, somos servos juntos, não só teu, mas dos teus irmãos, que eu vim dar esse testemunho de tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, mostra muito claramente de que nem o mensageiro de Deus é digno de ser adorado, mas de que o único digno de ser adorado é exatamente aquele que se encontra sentado no trono. Eu creio, meus irmãos, que a razão de João colocar essa parte é justamente para que pudesse dizer que, e aí o contexto dos capítulos anteriores é de que as pessoas foram julgadas porque adoraram a besta, trocaram a adoração a Deus e adoraram então a sedução daqueles que, a sedução da besta. Ele está tentando dizer que literalmente o único digno de ser adorado é o que se encontra sentado no trono. Nem os seres celestiais, nem aqueles que, vamos dizer assim, são perfeitos, no caso dos anjos que não são caídos, os anjos que mantiveram, que são perfeitos, não são dignos de ser adorados, porque todo aquele que é criatura de Deus, eles são, na verdade, servos de Deus, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Trocando em miúdos, meus amados irmãos, esse é o grande dia da celebração. Esse é o grande dia da alegria. Essa é a razão pela qual Cristo morreu. Essa é a razão pela qual nós adoramos a Deus. Essa é a razão pela qual nós nos juntamos. Essa é a razão pela qual nós nos prostramos. Essa é a razão pela qual nós cantamos. Essa é a razão pela qual nós vivemos a nossa fé, para que neste dia perseverados, para que neste dia testemunhados, para que neste dia nós possamos alcançar as bodas do Cordeiro. Só que tem um porém. João, ele gosta desses parênteses, né? Ele gosta desses parênteses. Está faltando uma pessoa no meio de tudo isso, não está não? Vejam bem, todos aqueles que adoraram a besta que emerge do mar, que no caso era a própria cidade de Roma, o próprio Império Romano, que ele vai chamar da Grande Babilônia, foram julgados. Todos eles. Todos os governantes, ao verem que aquilo que era a razão da sedução deles, caíram e ficaram com raiva e boquiabertos. A grande glória da Grande Babilônia, caiu. Então eles foram julgados, serão mandados para o lago de fogo e já não tem mais jeito. As bodas do Cordeiro aconteceram. Então você tem os santos, aqueles de todos os povos, tribos, línguas e nações, que foram salvos para a boda do Cordeiro, receberam o convite para a boda do Cordeiro. Do outro lado, você tem aqueles que foram seduzidos pela Grande Babilônia e adoraram e se prostraram diante da estátua da Grande Babilônia. E eles, então, foram condenados. Mas está faltando um personagem bem aí. Você tem Jesus Cristo, você tem os salvos, você tem os anjos caídos, como nós já vimos, você tem aqueles que serão condenados. Está faltando uma pessoa bem aí, que é aquele que seduziu a Grande Babilônia, é aquele que deu poder à Grande Babilônia, é aquele que, como diz, a besta que emerge da terra, seduziu a besta que emerge do mar para que pudesse enganar as pessoas. É aquele que foi até os céus para dizer que Jesus Cristo não deveria morrer pela sua igreja porque não valeria a pena. É aquele que tentou persuadir a Deus nos seus planos para que pudesse não salvar a sua igreja. É aquele que no dia em que o Senhor Jesus Cristo veio à terra e começou o seu ministério, ele tentou persuadir Jesus Cristo de que ele não deveria completar o seu ministério com as famosas 3 tentações de Jesus no deserto. É esse que é o chamado inimigo das nossas almas, é esse que é aquele que peleja contra nós, é esse
que simplesmente nós não devemos temer, porque ele não pode tocar em nós, mas devemos nos colocar em posição, porque anda como um derredor, na possibilidade de poder nos devorar. Esse que falta é ser condenado. Porque você para prestar atenção. Os salvos já foram salvos, Cristo já apareceu como reino, os anjos já apareceram, os 7 selos já foram tirados, as 7 trombetas já foram tocadas, os 7 flagelos já foram espalhados, as 7 taças da ira de Deus já foram postas, a cega já aconteceu, cega com essa, né, meus irmãos, que é de colheita, já aconteceu, todas as coisas já aconteceram, mas está faltando aquele que resolveu enfrentar a Deus. O que vai acontecer com ele? O que vai se dar para ele? E aí ele começa a dizer, ele olha, e a única pessoa que vai resolver o problema dele é apresentado para nós. Veja que João abre uma nova visão no verso de número 11. Ele diz que ele não mais olha só para a igreja, ele não só olha mais para a noiva, mas agora ele precisa olhar para o noivo. Veja que eu acho bem interessante, é que nesse ponto aqui a noiva chega antes do noivo. Geralmente nos casamentos o noivo passa lá 1 hora, 1h30, esperando a bendita da noiva chegar. Mas aqui não, aqui é o inverso, a figura da noiva que aparece para a festa, cantando, exaltando, gritando, esperando o noivo chegar. E aí ele passa a descrever agora o noivo. E esse noivo é que vai enfrentar aquele que tentou persuadi-lo de não morrer pela essa igreja, de não proporcionar tudo o que deveria acontecer. E ele então passa a descrever como era esse noivo, como é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que Jesus vem montado num cavalo branco. E que esse cavaleiro, e entendam que a figura branca aqui é a figura da pureza, do sem pecado. Por isso que o cordeiro precisava ser branco, por isso que ele precisava ser sem mancha, sem mácula. É a mesma ideia aqui, de que ele aparece num cavalo branco, e o seu cavaleiro é fiel e verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça, ou seja, ele vai vir para poder não só julgar aqueles que já foram julgados, mas também julgar a próprio Satanás, ao próprio Lúcifer. E aí então ele diz que seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, muitos diademas, muitas coroas. E aí ele usa uma expressão de que na sua cabeça tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Fica muito claro aqui para nós de que não é literal, porque todos nós sabemos que é Jesus Cristo. É muito claro. O noivo chegou, é Jesus Cristo. E ele usa essa expressão de que ninguém conhece o seu nome senão ele mesmo, senão a ideia. A expressão, meus amados, ela se refere muito mais à questão do nome impronunciável de Deus. Os judeus, por exemplo, eles não pronunciavam o nome de Yahvé, o nome santo de Deus, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés pergunta a quem eu deverei dizer a Faraó que eu devo ir, e é traduzido para nós como eu sou, diga que o eu sou o enviou, eu sou o que sou, eu sou o eterno que me enviou. Ali é uma palavra só, que significa Yahvé. E o judeu não pronunciava esse nome por conta da santidade de Deus. Na verdade, isso se dá porque, principalmente quando você olha para os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes eles usavam na sua cabeça, a coroa, eles tinham uma espécie de coroa, e eles usavam na sua coroa escrito o nome Yahvé. Então você percebe que ele usa essa mesma expressão, a mesma figura de que ele vem montado, ele vem julgar, e ele não só vem julgar, mas os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há coroas, ou seja, há diademas, e nessas coroas existe um nome que ninguém conhece, porque na verdade é um nome impronunciável, se não só ele, por ser Deus, pode pronunciar, que é o nome de Yahvé. E aí, ele usa isso para demonstrar que Jesus ele não só vem como rei, não só vem como sacerdote, mas ele vem também como o próprio Deus, para que ele possa julgar as nações, e ele tem poder e autoridade para acabar com aquele que, vamos dizer, entre aspas, bagunçou tudo aquilo que Deus
havia feito de uma forma perfeita, e para que haja uma restauração daquilo que é perfeito, ele então precisa julgar esse que bagunçou todas as coisas. Ele diz que ele vem vestido, a igreja está de branco, a igreja está pura, mas ele vem vestido com um manto vermelho, um manto rubro, um manto de cor tinta, de cor púrpura, porque ele, na verdade, esse manto de cor púrpura de sangue é justamente para demonstrar do sangue que foi derramado da igreja, de todos aqueles que foram derramados da igreja. E a expressão que ele usa do verso 13 e o verso de número 14, meus irmãos, é uma das cenas mais bonitas que eu vejo, quando ele diz que ele descreve Jesus Cristo montado no cavalo, o verbo de Deus, e vem todo o seu exército, quando ele diz que seguiam os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, de vestiduras de linha finíssimo, branco e puro, e então da sua boca existe uma espada afiada que sai julgando todas as pessoas, inclusive aquele que vai ser, e ele então chega nesse momento para as bodas do Cordeiro, como todo o seu exército, com toda a sua força, com toda a sua, com todo o seu reino, mas com toda sendo um verdadeiro déspota, essa era a palavra que eu estava atrás, sendo um verdadeiro déspota, ele chega no lugar das bodas do Cordeiro, e ele, com um cetro de ferro na mão, ele bate o cetro de ferro e diz: quem manda nesse lugar agora sou eu. Ou seja, meus amados irmãos, se por um lado aparece a noiva alegre, feliz, satisfeita, por outro lado o noivo chega para nós montado num cavalo, e tem que ser montado no cavalo porque o transporte daquela época era esse. Ele chega e diz: acabou a algazarra, acabou a farra do boi, acabou tudo isso, eu vim para reinar. E, lógico, para aqueles que são salvos, ele veio para a festa, para as bodas. Para aqueles que não são salvos, ele veio para condenar. Aí, meus amados, vem o verso 16, que numa discussão que eu acho insensata e sem futuro, algumas pessoas vêm dizer que Jesus Cristo tinha uma tatuagem na coxa, e de que por isso é pecado ou não é pecado fazer ou ter tatuagem. Nem uma coisa nem outra. Nem isso aqui dá margem para se dizer que é pecado ou não ter tatuagem, porque não é esse o objetivo do texto, e nem, na verdade, Jesus Cristo teve um tatuador que um dia ele foi num estúdio de tatuagem, tatuou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Nem é pecado e nem Jesus traz consigo essa tatuagem. A ideia, meus amados, da coxa é por conta do membro que dá força para que você possa se deslocar. E ele coloca isso muito claramente. Jesus chegou com um cetro na mão. E quem é esse que chegou? Ele diz claramente: é o rei que está acima dos reis. É o Senhor que está acima dos senhores. Ou, numa outra possibilidade de versão, é o rei que reina sobre os reis, e é o Senhor que tem o senhorio sobre os senhores. Mais ou menos, meus amados, é como Jesus chega e diz: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E, meus amados, isso acaba com tudo. E então, no verso 19, ele conclui para nós dizendo que ele viu a besta, Satanás, e os reis da terra com seus exércitos. E eles tentaram ir contra ele, mas não adiantou de nada, de absolutamente nada. E ele feriu, e eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, meus amados irmãos, Jesus bota ordem no caos, que é essa terra em que vivemos. Mas disto posto, meus amados irmãos, o que vimos, o que isso tem a ver conosco na noite de hoje? Como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas de hoje? A ideia, meus amados, é de que a primeira lição que o texto traz para nós é de que o que cabe a nós no meio de tudo isso,
a nossa parte no meio de tudo isso, é que esse é o grande dia da nossa alegria. É o dia das bodas do Cordeiro. Esse deve ser o dia em que anseiamos, esse deve ser o dia em que esperamos, esse deve ser o dia pelo qual lutamos, esse deve ser o dia pelo qual nós possivelmente podemos até morrer. É por este dia. É este o dia que vale a pena todas as coisas. Se um dia você parou para perguntar se vale a pena continuar exercendo a sua fé, é por esse dia que vale a pena você continuar exercendo a sua fé. Se vale a pena você abnegar de algumas coisas, de alguns sentimentos seus, em prol de alguma causa, é por essa causa que vale a pena você abnegar os seus sentimentos por causa disso. Se vale a pena saber o maior convite que você pode esperar, a maior alegria, o maior presente que você pode esperar, é justamente o convite para participar da ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que vivemos, é isso que esperamos, é isso que anseiamos, é por isso que nos mantemos fiéis à palavra de Deus, é por isso que nos mantemos fiéis ao próprio Deus, é por isso, porque Ele nos deu esse convite, para que nesse dia nós possamos gritar 6 vezes como Ele grita, aleluia, 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 pois é chegada as bodas do Cordeiro. É esse o nosso objetivo. É essa a nossa razão de viver. É para isso que fomos criados. É para isso que o Senhor Jesus veio. É para nos presentear com esse grande dia. A segunda lição que o texto nos ensina, meus amados irmãos, é de quem é Jesus Cristo, quem é este Cordeiro, o que é chamado de Cordeiro, mas ele não aparece aqui especificamente como Cordeiro, mas quem é este cavaleiro montado num cavalo branco, este príncipe montado num cavalo branco que vem para poder casar com a sua noiva. Ele não vamos dizer assim, uma figura tão bela aos nossos olhos. Aos nossos olhos ele é belo, mas aos olhos do mundo ele não é belo. Porque antes das bodas do Cordeiro, antes de vivenciarmos esse momento, ele precisa bater com o seu cetro de ferro na terra e dizer, acabou, quem manda nisso aqui sou eu. Essa é uma das cenas, casada as duas cenas, ela é uma das cenas mais belas e espero um dia poder ver esse momento, no dia que Jesus Cristo vier como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todos os reis, aquele que está acima de todo o senhorio, aquele que está acima de todas as coisas, bater com o seu cetro, não só porque venceu a morte, mas porque venceu aquele que causou a morte, não só porque venceu os grandes reis, mas porque foi ele quem instituiu esses reis e ele tem o poder para julgar esses reis, não só por conta de todo o mal que Satanás fez conosco através dessas nações. Quando eu falo conosco, é toda a igreja do Senhor Jesus. Não só porque Satanás fez conosco através dessas nações, mas porque ele vem para jogar todas essas pessoas com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade no lago de fogo do inferno. Veja que há 2 momentos, um de festa, de celebração, e o outro de festa, de celebração por conta do dia da nossa vingança. Quando ele fica muito claro, quando ele diz que da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós servimos. Não é um Cristo morto com a cabeça inclinada em um crucifixo, ou até mesmo um Cristo magrelo, fraco, que aparece muitas das vezes nas iconografias, nas figuras, nos livros ou até mesmo nos filmes. Não é esse o nosso Cristo. O nosso Cristo é esse bem que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso.
A terceira lição, meus amados irmãos, é a consequência de tudo isso. Vale a pena nós mantermos a nossa fé, vale a pena nós abdicarmos dos nossos sentimentos, vale a pena nós vivermos uma vida pautada na sua palavra, vale a pena nós simplesmente sermos fazermos parte desses que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador. O texto é muito claro para nós. Quer venhamos a participar das bodas do Cordeiro, ou que venhamos a presenciar o Senhor Jesus Cristo chegando com todo o seu exército, botando ordem na casa, botando ordem no cosmos que foi criado pelo seu Pai, por Deus, juntamente com Ele, e Ele faz isso porque todas as coisas foram criadas por Ele e subsistem por causa dEle. Participar de tudo isso, meus amados irmãos, é algo que não tem preço. Participar de tudo isso é algo que vale a pena. A terceira lição, não só de apresentar a noiva, a festa, não só de apresentar o noivo, o cavaleiro, mas vale a pena sermos convidados para esse dia, vale muito a pena. Porque é o dia em que o Senhor preparou para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde.